tarde. Em nome da Comissão de Humanização, quero agradecer a presença de vocês para uma palestra que a gente acha de extrema importância, uma temática que está cada vez mais atual e a gente precisa falar sobre isso, que é a comunicação não violenta, aqui no nosso caso, no contexto universitário. E quero agradecer a disponibilidade da professora Juliana na apresentação desse tema. Obrigada. Bom dia ou boa tarde já, não sei. Bom dia a todos. Meu nome é Juliana e eu gostaria de começar agradecendo o convite, a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz hoje. Acabei revendo uma colega de infância. Conheço a Glaucia desde os 5 anos de idade. Não vamos denunciar a idade, Glaucia. E eu sou a Juliana e na verdade hoje a gente vai fazer alguma coisa mais próxima, né? Mais como uma conversa. Não esperem daqui uma palestra universitária com referências e coisas do tipo, nem congresso. É mais um bate-papo mesmo sobre o assunto, tá bom? Então, meu nome é Juliana, sou psicanalista, né, tenho um mestrado e um doutorado em ciências na área de neurofisiologia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Trabalhei muito tempo dentro da universidade, lecionando pré-graduação e pós-graduação, mas hoje eu me dedico exclusivamente ao consultório. Então eu atendo meu consultório, que fica na região de Alphaville, e eu trabalho com diversos tipos de situações emocionais, né? E a Glaucia me chamou hoje para fazer uma palestra sobre comunicação não violenta. E eu vou conceituar pouquíssimo, aliás, a comunicação não violenta, mas eu queria mais trazer um clima de reflexão, de autorreflexão, de autoconhecimento para cada um de vocês, tá bom? Então, como é um clima de conversa, podem me interromper na hora que vocês quiserem, tá bom? Me interrompam, perguntem, o que vocês quiserem, certo? Então, tá. Então, vamos falar de comunicação, então. Mas antes de começar, vamos tentar contextualizar isso daqui, né? Quem aqui, na prática, já foi vítima, não precisa falar com quem, tá? Se tiver por aqui, mas quem já foi vítima de uma comunicação violenta? Quem já se sentiu humilhado numa comunicação? Quem já se sentiu mal com o que falaram? Quem se sentiu agredido aqui durante toda a vida? Todo mundo? Perfeito. Então, todo mundo sabe do que eu vou falar, né? Então, não foi diferente pro criador do termo comunicação não violenta, que foi o professor Marshall Rosenberg. Ele foi o criador do termo. Ele nasceu em 1934 em Ohio e ele cresceu numa comunidade marcada por uma extrema violência, né? Ele sofreu agressão psíquica, agressão física, ele sofria muito preconceito pela religião, né, por ser judeu. E é engraçado que muitas pessoas passam por tudo que ele passou, por toda essa agressão, né, e se tornam iguais aos agressores. Então se tornam tão violentos quanto, né, ou revoltados, enfim. Mas ele fez diferente. Ele pegou toda essa experiência traumática que ele teve e ele transformou isso em algo bom, né? Isso dentro da psicanálise a gente chama de sublimação. Vocês já ouviram esse termo? Sublimação? A gente pega aquilo que teoricamente é ruim, né, algo traumático, e transforma em uma coisa que pode ajudar a sociedade. E foi exatamente o que ele fez. Então, desde muito novo, tem até um livro específico, Comunicação Não Violenta, é dele mesmo, né, que explica toda a trajetória de vida dele. Então, desde muito novo, ele se perguntava assim, mas por que será que algumas pessoas, quando elas estão se comunicando com a gente, elas tentam ferir a gente? Por que será, né, que elas cutucam, elas agridem, ou elas querem sair por cima? O que acontece dentro da mente delas para elas, né, desenvolverem esse tom na conversa? E ele começou a estudar isso. E ele se baseou, né, o estudo dele todo foi baseado, a teoria, no comportamento, nas teorias de Gandhi, de Luther King. Então ele trouxe isso para a realidade dele. Ele se formou em psicologia clínica na Universidade de Wisconsin e fez o doutorado na Universidade de Michigan. E essa teoria dele, né, essa filosofia de vida, ele levou para o mundo inteiro, tá? Então, ele já, né, não está mais entre nós, né, mas existem ONGs formadas a partir disso que percorrem o mundo inteiro, inclusive.
parceiros da ONU, né, levando para lugares muito críticos de violência, né, no contexto. Então, para a gente entender um pouquinho o que é a comunicação, por que aparece a violência na comunicação, por que às vezes as pessoas não têm empatia na comunicação, a gente vai entender primeiro o que é a comunicação e como nós nos comunicamos, né? Então, a comunicação mesmo é um ato só de transmitir a mensagem. Então, eu transmito a mensagem, o outro pode ouvir, interpretar e me devolver alguma mensagem. Então, a comunicação em si é só troca de mensagem. Mas a gente se comunica através de uma coisa, né, de um sistema, que é a linguagem. E a linguagem, sim, é algo bem complexo, né? A linguagem, esse sistema, ele é muito rico. E ele não é muito específico. Ele tem componentes emotivos associados a ele. Então, por exemplo, embora a gente tenha vários signos que a gente fala, né, que são comuns a todos, se eu falo alguma coisa que todo mundo conhece aquilo que eu estou falando, para cada um vai ver uma proporção diferente, né? Então, se eu falo aqui hoje para vocês elefante, acho que todo mundo consegue imaginar um elefante, sim? Todo mundo. Só que se eu pergunto, por exemplo, para a professora aqui, ela vai lembrar, se ela fechar os olhos quando eu falo elefante, que agora não vai dar porque eu já falei, tá? Mas se eu falasse agora elefante, ela fechasse os olhos, ela lembrar talvez do desenho da professora dela na lousa, do elefante ela desenhando. Por quê? Porque, né, aquilo marca a vida dela e talvez até por isso ela seja professora hoje. Se eu pergunto para nossa colega ali, ela vai lembrar de um elefante no zoológico, que ela viu num passeio com os pais dela. Se eu pergunto, vou chamar a Glaucia, que tem a mesma idade, Glaucia, a Glaucia vai lembrar daquele elefante verdinho, da lata de massa de tomate, sabe? Que era da nossa época, né? E ela vai lembrar, sei lá, da comida da avó dela, alguma coisa do tipo. Então, para cada um, embora o elefante seja o signo comum, para cada um, o elefante vai trazer uma memória específica, né? E essa memória do elefante, por mais que a gente fale assim, elefante, bom, você conscientizou o elefante, mas o seu inconsciente trouxe a emoção do elefante junto. Então, a Glaucia, quando eu falo elefante, vai trazer uma memória de acolhimento, da comidinha da avó. Falo para nossa colega, ela vai lembrar do passeio com os pais. Para outra colega, vai lembrar da professora explicando. Então, a linguagem, ela é muito emotiva, muito mais emotiva do que a gente imagina. E a gente entende o signo, a gente conhece os signos e a gente impregna a linguagem na gente, de modo que cada palavra que a gente usa no nosso diálogo evoca um sentimento, uma sensação e uma emoção. Embora a gente não consiga conscientizar isso, isso acontece, né? E a gente vai entender um pouquinho melhor sobre a linguagem, os tipos. Então, a gente tem a linguagem verbal e a não verbal. Na verbal, esse daqui é um conceito bem simples, tá bom? Na verbal, a gente tem a oral e a escrita. Então, na oral, a gente se comunica aqui, por exemplo, conversando, né? Numa reunião, numa aula, no ambiente de trabalho. Agora, a escrita já demanda um pouquinho mais de empenho. Então, por exemplo, um e-mail que você passa, né? Uma carta que você escreve, um comunicado. Então, você tenta colocar um pouquinho da sua emoção, da sua intenção na escrita das palavras. E a gente nunca usou tanto a escrita quanto a gente tem utilizado hoje, né? Você vê os aplicativos, né? WhatsApp, enfim, a gente se comunica pela escrita o tempo inteiro. Mas a escrita e a verbal, elas não se bastam. Elas não se bastam, né? Porque, às vezes, até um robô falando, se a gente só profere as palavras. Então, a palavra tem entonação, tem emoção, tem proximidade. Vocês estão entendendo como a linguagem é muito mais emocional do que a gente imagina? Lá no WhatsApp colocaram os emojis para ajudar a gente, né? E a voz também, né? Para facilitar, a gente tem que pensar muito para escrever, a gente fala. Mas mesmo na voz, quando a gente acelera o áudio, vocês já experimentaram isso? Parece que tá bravo, não parece? Quando você acelera o áudio, você ouve a mesma mensagem no tempo normal e no tempo acelerado, né? Você já tem que ouvir de novo, deixa eu ver, né? Se é isso mesmo ou não. Então, isso é linguagem não verbal, né? Que é a emoção que a gente coloca. Então, os gestos, as expressões faciais, tem gente que fala muito gesticulando, né? Quando alguém está conversando com você e te dá um sorriso, né? É uma aprovação. Quando a pessoa faz assim, né? Está desconfiada, ou faz cara feia, ou passa, né? Sem olhar para a pessoa, você já sabe que a pessoa não quer muito contato. Isso também é comunicação, ela está te passando uma mensagem.
tem pessoas mais retraídas, né? Pessoas que ficam mais afastadas na hora de conversar, tem pessoas mais próximas, né? Até no próprio cumprimento, né? Chega, abraça, beija, outros a gente sabe que não pode chegar muito próximo, né? Tem aquela barreira, e isso é comunicação. A pessoa que não quer o contato já fala assim, olha, aqui é meu espaço, né? Estou colocando meu limite, não me invada. E a gente respeita a pessoa na privacidade dela, na particularidade dela. A paralinguagem já está associado ao tempo da fala, né? A entonação da fala, aquela aceleração lá do WhatsApp, né? A pessoa que fala muito rápido, a gente já pode inferir que é uma pessoa ansiosa, né? Ou uma pessoa que quer resposta rápida, ou uma pessoa que está muito preocupada, né? Tudo isso vem na rapidez da fala. A pessoa às vezes fala mais alto, pode denotar pra gente que ela está um pouco mais brava ou exaltada, não é? Se ela fala um pouquinho mais devagar, você fala assim, nossa, ela está calma, então está tudo certo, né? Se conversar com alguém, uma conversa difícil, você vê que a pessoa está falando baixo, devagar, você já fica mais calmo, você desarma também, né? Isso é a paralinguagem. Também tem, a paralinguagem eu lembrei agora, eu lembro da época da gravação, na minha casa era tudo muito silencioso, meus pais não gritavam, raramente conflitavam. Quando conflitava, falava alto, eu já sabia que ia vir coisa ruim, né? Então eu já ficava esperta. E eu lembro que eu ia estudar na casa de uma amiga à tarde, e quando eu chegava lá, eu lembro que eu já ficava assim, estado de alerta, porque eles eram italianos, e eles gritavam, eles falavam, eu tinha a impressão que eles estavam bravos, que eu ia sobrar pra mim, eu já ficava desesperada, e não era nada daquilo, era a maneira deles se comunicarem, né? Então, pra você ver, a fala um pouquinho mais elevada na minha mente já me colocava em estado de alerta, né? Por quê? Porque o meu cérebro sabia que aquilo estava envolvido com algum conflito e que eu ia precisar tomar alguma posição frente àquilo. Então, para cada um, se a gente perguntar aqui, vocês vão ter um significado, né? Para um tom de voz, uma palavra, uma expressão facial e assim por diante. Então, a ideia é toda a sua linguagem, toda a sua comunicação, ela está vinculada a memórias afetivas. Toda. Consciente ou inconscientemente, toda a sua fala é carregada de emoção, carregada de necessidades, de desejos, que podem ser atendidos ou não. E a gente vai entender um pouquinho como que isso se forma na nossa mente. Porque isso é uma coisa muito do piloto automático, né? Ninguém para pensar, né? Porque às vezes você fala mais alto com alguém e a pessoa sai chorando. Não, mas eu não briguei, por que está chorando, né? Porque para a pessoa, aquele tom de voz remete uma memória da infância do pai brigando, né? Então, assim, cada um vai ter a sua especificidade aqui. Então, como que é formada a nossa memória afetiva e como que ela interfere na nossa comunicação? Daí eu trouxe para vocês aqui, não vou entrar em vias neurais não, tá? Não é nada conceitual, mas vou explicar por cima como isso acontece. O nosso cérebro, gente, ele trabalha em economia de energia. É um modo de economia de energia. Então, ele cria um programa e, de repente, ele coloca aquele programa em modo automático. Vamos pensar aqui que hoje vocês chegaram aqui é uma sala de aula. E vocês vão ter que vir todos os dias para cá assistir uma aula. Então, no primeiro dia, vocês entram, daí, deixa eu encontrar um lugar, né? Vou ficar longe do ar para não ficar muito gelado. Não vou ficar muito na frente, que eu não quero que a professora me use como exemplo, né? Vou ficar um pouquinho mais para trás. Mas lá atrás também tem gente me olhando meio mal, acho que vou me afastar dessa, que ela sorri um pouquinho mais, vou sentar ali perto da outra pessoa. Ou seja, você, por mais que você não pense racionalmente, conscientemente, aliás, sobre isso, o seu cérebro, ele escaneou todo lugar e por toda a sua personalidade, ele escolheu um lugar para você. Daí você chega amanhã aqui, aquele lugar está vazio, você senta lá, você nem pensa. Depois de amanhã, de novo e de novo. Daí você chega lá no quinto, sexto dia, tem alguém sentado no seu lugar, né? O que a gente fala, né? O que a gente pensa? Ai, caramba, tinha que sentar ali, né? É você quem está falando? Pode até ser você, mas é o seu sistema nervoso, seu inconsciente, entendendo que ele vai ter que gastar toda a energia de novo para procurar um lugar adequado para você. Porque ele entrou no piloto automático. E a gente entra nesse piloto automático para tudo, para emoções, para relacionamentos, para trabalho e tudo mais. E a gente reativa essa memória, né, dependendo da força que veio aquela memória, né? Então, por exemplo, a gente pode entrar numa coisa mais traumática para vocês entenderem, né? Quem já passou, por exemplo, por um ambiente de guerra? Vamos pensar numa coisa um pouco distante da gente, né? A pessoa que estava lá na guerra ouvia um barulho, né,
estrondoso, enfim, uma bomba, e depois da bomba sempre acontecia alguma coisa ruim. Ou algum colega morria, ou alguma coisa desmoronada e machucava ele, né? Ou seja, sempre tinha uma coisa muito ruim que acontecia depois do barulho, do tiro, da bomba, enfim, né? Acabou a guerra, não tem mais guerra. Mas daí, qualquer coisa que o cérebro viu lá, porque na hora do trauma, a gente impregna os campos de memória. O cérebro ele faz um scanner, assim, sabe? Ele observa, guarda e grava a luminosidade do local, todos os sentidos, tá? O som que trouxe aquilo, a sensação, a imagem e principalmente a emoção que você teve depois que aquilo aconteceu. Nesse caso, o medo, o desespero, o pavor, né? E ele gravou isso e de repente, aquele veterano de guerra ouviu, sei lá, no final de ano ele veio passar aqui no Brasil, né? E começou a estourar os fogos, ele começou a ouvir tudo aquilo. O que acontece com ele? Ele se desespera, não é? Desespera, porque é o estresse pós-traumático, é a memória do trauma. Então, o cérebro dele reativa tudo aquilo, né? E a resposta emocional que ele teve lá, ele desenvolve de novo. Então, um rojãozinho, uma biribinha no chão já faz uma pessoa dessa começar a se tremer todo, ter sudorese, que é coisa que a gente pega no consultório, né? A pessoa foi assaltada, né? Foi sequestrada por um sequestro Pix, por exemplo, né? A pessoa chegou perto do carro, ela desespera, ela passa por cima, ela não pensa duas vezes, porque o cérebro dela já mostra o que está acontecendo. Então isso é reativação da memória traumática. E acontece muito disso na comunicação, a gente vai ver. E só mais um detalhe, o cérebro não para por aí. Ele lembra do trauma, ele desencadeia a resposta emocional e ele vai além. Ele começa a criar fantasias associadas àquilo, né? Vou dar um exemplo um pouquinho mais leve nesse sentido. Vamos fazer de conta, você está em casa, né? E daí tem um filho, filha, um marido, sei lá, esposa, que chega sempre, sei lá, 7 horas da noite em casa, né? E, de repente, a pessoa não chegou em casa às 7 horas da noite. Daí você liga, a pessoa não atende. Daí você manda mensagem, a pessoa não visualiza. Daí você liga umas 3 vezes, até xinga ali, né, no aplicativo, né? Me responde logo, cara, eu tô preocupado, alguma coisa do tipo. E nada. E, de repente, você começa a mandar mensagem, já não aparece mais nem a mensagem como chegou, né? Daí, cada um aqui, na sua particularidade, vai criar uma realidade, uma hipótese para o que aconteceu. Algumas mulheres vão falar, peguei, tá fazendo coisa errada. Quando chega em casa, já começa, né, a criar já o cenário da briga, quando chegar, né? Alguns, né, pensam, nossa, foi assaltado, vou ligar para a polícia, vou, sei lá, ativar um rastreador, alguma coisa do tipo, estou preocupada, e já liga para a mãe da pessoa, liga para a prima, para a tia, já apavora a família inteira, não é? Pensando que morreu, né? E cada um vai agir de uma maneira, porque ele pega o trauma e ele extrapola o trauma, ele traz o trauma para situações que não tem nada a ver com o trauma. E daí o que acontece? Né? Da meia hora a pessoa chega em casa e fala que furou o pneu, teve que chamar o seguro, mas estava sem bateria, enfim, né? Desligou o celular para economizar a bateria, né? Vocês entendem como a gente tem aquela coisa da presunção de adivinhar baseado nisso? E é bem interessante, né, que as nossas certezas, nesse momento, parece que elas são absolutas. Né? Eu tenho certeza que ele está me traindo. Eu tenho certeza que ele foi sequestrado. Eu tenho certeza... Ninguém tem certeza de nada, né? Mas para você, aquela verdade... Vamos usar um termo errado, né? Mas é a verdade mais verdadeira que existe. Por conta das suas experiências traumáticas. E em relação à comunicação, é isso que eu falei para vocês, até um exemplo um pouquinho antes, né? Se quando vocês estavam lá na infância, né? Por exemplo, você via seu pai e sua mãe brigando muito, né? Discutindo, elevando a voz, você até tem agressões físicas. Se você começa com o seu parceiro, sua parceira, numa discussão, a pessoa começa a elevar a voz, né? Você vai desencadear todas as reações que aquela criança tinha, sem pensar, no piloto automático mesmo. Ou, por exemplo, um pai e uma mãe que não dava muita atenção, né? Que não validava muito, a criança chamava e, depois eu faço, não tenho tempo e tal. Se você pega uma figura de autoridade, que, por exemplo, tipo pai e mãe para psique, um professor, uma professora, e a pessoa não dá muita atenção, aquele aluno, aquela pessoa vai ter a mesma reação que tinha perante os pais. Né?
que pode ser uma reação de agressividade ou pode ser uma reação de intimidação muito forte. Então, para nossa mente, isso é muito importante. O nosso cérebro não vê aquilo que é, ele vê o que ele já formou lá atrás. Né? Tem o filósofo francês Jean-Paul Sartre, né? Ele fala muito sobre isso. Ele fala assim, duvide sempre das suas certezas. Sempre. Quando a gente é dono da razão, né, a gente tem uma probabilidade de se dar mal muito maior do que quem não se acha o dono da razão. Então, questione a sua certeza sempre. Não no sentido egóico, né? Ah, não sei se eu estou certo. Não, né? Questione aquilo que o seu cérebro trouxe para você, né? A sua suposição, a sua presunção e alguma coisa do tipo. Isso é o que existe de mais importante para conseguir evoluir. Sempre questione a sua certeza. E quando a gente cria as nossas memórias afetivas, que a gente usa aqui no dia a dia, tudo lá na infância, né? A nossa primeira comunicação é o choro. Essa é a primeira comunicação. E daí, podia trazer um monte de teóricos para vocês, mas eu trouxe dois aqui que são, acho que, os mais importantes na minha área, que é a psicanálise. O Winnicott e a Melanie Klein. Não sei se vocês já ouviram falar sobre eles, né? Quem não ouviu está ouvindo agora, né? São dois pensadores, assim, super, não sei nem falar, acho que nem eram daqui, sei lá. Mas enfim, eles trouxeram essas bases emocionais pra gente. Então o choro, ele constrói a base da nossa memória afetiva. Uma criança, por exemplo, quando chora, o que é o choro? Né? Um bebê chorando. O bebê chora porque está com fome, né? Ou está com frio, ou está com sono, né? Enfim, ele pode chorar por diversos motivos, mas basicamente ele chora por conta de um desconforto. Ele não está se sentindo bem, então ele chora, e o choro é um pedido de ajuda. É um pedido de ajuda. E quando a mãe vai lá, né, ou o cuidador, a cuidadora vai lá e acolhe a criança entende que ela é acolhida, que ela é amada, alguém foi lá e tirou o desconforto dela, e aquilo vai criando uma potência ali dentro da psique da criança de acolhimento, de segurança, de amor. E a criança que cresce assim, ela tem um bom desenvolvimento, né, interpessoal. Lógico, não é só o choro, a gente vai falar da primeira infância também, mas ela vai ter, de maneira geral, né, um bom desenvolvimento interpessoal. Mas a criança que sofre o desamparo emocional, né, é uma criança que vai criar, a partir dali, conflitos internos, né, e conflitos sérios, do tipo, minhas necessidades não são atendidas, eu não sou tão importante assim, né, baixa autoestima, né, é criado nesse momento aqui, a criança tende a reprimir as suas vontades, ela não fala muito o que ela quer, né, vira um adulto, né, que não sabe dizer não, né, não, tudo bem, eu faço isso para você, não, tá tudo certo, porque ele coloca a necessidade dele, que foi a primeira do choro, em não prioridade, né, prioriza o emocional do outro, né, então vira um adulto nesse sentido. E daí, essa teoria é muito profunda, né, Melanie Klein fala da mãe suficientemente boa. Teve um pessoal que tentou quebrar, né, essa teoria, falando, não, tem que deixar mesmo chorando, né, para aprender a se virar e tudo mais, mas isso já caiu, né, já não existe mais nada que apoie isso, né, porque realmente nessa fase a criança ainda não tem alternativa de se virar, não tem alternativa de se autogerir, né, então isso não dá muito certo. E não só o choro, mas toda a primeira infância é um processo, é uma fase cheia de processos emocionais. É ali que vai criar toda a personalidade do ser humano. É nessa fase aqui. Então, eu trouxe duas teorias bem interessantes para vocês, mas eu vou passar de uma maneira muito simples, tá bom? Bem simples mesmo. Até quem for da área estiver me ouvindo vai falar, meu Deus, né? Que maçaroca que ela fez. Mas eu vou passar bem por cima. A base é assim, tem uma teoria de Neumann. Neumann foi um aluno de Jung, que foi aluno de Freud. Aluno não, né? Colega, enfim, né? Contemporâneo. E ele tem um livro muito antigo que chama A Criança. E lá, ele traz uma ideia mais ou menos assim, tá? A gente nasce e se desenvolve, cresce, na mesma proporção, a gente e o nosso sistema nervoso, digo a parte da psique do sistema nervoso, tá bom? Até mais ou menos uns 10 anos de idade. Dos 10 anos de idade pra frente, é como se a gente introjetasse aquele cérebro
as ações hoje aqui, não somos nós, mas é a psique da criança. Então, o que a criança vive na infância é extremamente importante para entender que tipo de adulto ela vai virar em termos de relacionamento interpessoal, né? E Freud, lógico, eu sou freudiana, eu vou puxar essa livro dele, né? Freud já descreveu isso com muito mais detalhes, né? Então, ele separa as fases psicossexuais. Então, a fase, né, a primeira fase que é a fase oral, de 0 a 2 anos, onde a criança tem a pulsão associada à boca, por exemplo, né? Então, o prazer vem pela região da boca. Então, a criança mama, a criança chora, tudo via boca, né? Pessoas com... Só para vocês entenderem mais ou menos que o negócio é muito complexo, mas a pessoa que tem um trauma nessa fase, né, de vida, de 0 a 2 anos, geralmente vai desenvolver uma característica que usa muito a boca. Ou a pessoa vai falar muito, ou a pessoa vai beber muito, ou a pessoa vai fumar muito, ou ela vai usar muita droga. Então, ela vai ter compulsões associadas à região oral. Então, traumas nessa fase vão trazer pessoas com esse tipo de personalidade. E assim, todas as fases, né, tem alguma coisa pra gente falar sobre elas, né? Mas não é o intuito aqui. A ideia é, o que você ouve hoje do seu colega, ou o que você fala pro seu colega, não tem a ver com você hoje. Tem a ver com como foi formada a sua criança. A gente pode moldar? Pode, desde que a gente esteja consciente disso. Mas muitas vezes isso entra em piloto automático. Isso é inconsciente, a gente não para pensar. Tem uma frase muito interessante em Jung, que ele fala assim, olha, até você se tornar consciente, o inconsciente, que é esse piloto automático, vai dirigir a sua vida. E você ainda vai chamar isso de destino. Então, a gente está quase no mundo de zumbis, né? A gente está no piloto automático, a gente não pensa muito, né? Pelo menos emocionalmente, né? As coisas fluem de uma maneira que nem mesmo a gente entende, né? Então, a criança nessa fase, então, ela cria uma individualidade na sua comunicação. Então, a criança sofreu bullying lá na escola, né? Daí vira um adulto, por exemplo, desconfiado, né? Ou isolado, se não for tratado, lógico, certo? A criança, vamos falar de um contexto mais pesado, a criança sofreu um abuso sexual lá na infância. Então, vai ser um adulto inseguro, com medo, né? Ou até agressivo, se ele aprendeu, né, que aquilo fazia mal para ele depois, né? Porque não é muito bem assim, uma hora a gente pode falar sobre isso. Então, ele cria traços da personalidade associados ao que ele viveu, né? Se ele, sei lá, nasceu e cresceu numa família que ele tinha vários irmãos e que era conflitivo, ele tinha que se impor, sabe? O irmão puxou o carrinho, ele puxa e dá na cara do irmão, enfim, e assim vai, né? Ele vai ser uma pessoa nesse sentido, né? Aquela pessoa que resolve, que sai da minha frente, eu faço, e assim a gente podia extrapolar muito tempo falando sobre todos os tipos de personalidade, mas não é objetivo. Eu trouxe isso da memória afetiva na primeira infância, só para vocês entenderem que existe um abismo entre o que você fala e o que o outro escuta, ou o que o outro fala e o que você escuta. Não é bem o que sai da sua boca que entra na mente e é interpretado pelo outro. Por quê? Porque a gente tem um sistema muito complexo, com muitas variáveis que é a linguagem. Então, se eu falo alto é uma coisa, se eu falo baixo é outra coisa. Para mim falar alto é normal, sei lá, eu venho dos italianos, mas para ele se eu falar alto ele está sendo ofendido. Então tem um abismo enorme entre o que um fala e o que o outro escuta. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, porque a comunicação ela é baseada nisso. E eu queria convidar vocês, inclusive, a lembrarem da infância de vocês, né? Fazer uma autorreflexão agora, né? Como que eram os seus pais, o seu pai, a sua mãe? Como o seu pai era com você, como a sua mãe era com você. Às vezes a criança, ela não pega as informações psíquicas se colocando na posição de filho, ela se coloca na posição de esposa do pai, ou o menino na posição de, o menino na posição, né, de esposo da mãe. E assim, a gente às vezes, o que a gente enxerga ali da infância não é nem o que é pra gente, é pro outro. Eu vejo muito isso na clínica. Às vezes chegam mulheres lá, por exemplo, muito desconfiadas, com medo de traição, né? Com delírio persecutório, não está me traindo, eu vou atrás, eu vou colocar um aplicativo, eu vou isso, eu vou aquilo. A gente pergunta, mas você já passou? Seu namorado já te traiu? Algum namorado? Você já passou por uma experiência traumática?
memória emocional. Ou, muitas vezes, né, ela não gosta de homem, que homem isso, que homem aquilo e tal, né? Foi abusada? Não, né? Vamos pesquisar. Daí olha lá, e o pai era uma pessoa, né, não muito correta, com umas características meio distorcidas da personalidade. Então ela já não gosta, não estou falando no sentido sexual, tá bom? Não gosta da personagem, do papel masculino dessa maneira. Inclusive, a gente faz projeções, tá? Então, por exemplo, a maneira como a gente enxergou nosso pai, é bem provável, né, que você enxergue o seu chefe, o seu superior assim. Então, a maneira como eu lidava com o meu pai é a maneira como eu lido com o meu chefe, ou com o meu professor, né, com alguém que é uma figura representativa maior do que a minha. Então, se eu tinha muitos conflitos com meu pai, eu vou ter muitos conflitos com o meu chefe. Né? Se eu era muito submissa ao meu pai, eu vou ser muito submissa ao meu chefe. Ou se eu era muito submissa ao meu pai e de repente eu revoltei, eu não vou mais deixar ninguém ser superior a mim. Não vou obedecer, não vai ter hierarquia para mim, não vou passar por cima. Então, tudo isso tem a ver com a sua experiência particular, pai e mãe, tá bom? Ou cuidador, cuidadora, às vezes as pessoas foram criadas por avós, né? Então, isso daí virou um sistema bem complexo mesmo, tá? Então, pensem na infância de vocês. Tem uma frase de Lacan, que eu até trouxe. Lacan também foi um psicanalista, psicanalista francês. Ele já é mais contemporâneo, né? Também falecido já, mas é mais próximo da gente. Ele tem essa frase aqui: você pode saber o que eu disse, mas nunca o que o outro escutou. Cada um só alcança a verdade que é capaz de suportar. Então, eu falo uma coisa para minha colega. Eu falei, tenho uma intenção e eu tenho uma interpretação sobre a própria fala. Talvez ela não tenha entendido da mesma maneira. Porque para ela, às vezes, tem uma resistência de algum trauma segurando ela para compreender o todo. Entendem mais ou menos como funciona? E daí agora a gente vai para a comunicação. Como que a gente pode ser assertivo na comunicação? Mas antes disso, eu quero deixar claro para vocês uma coisa muito importante. Desde o início da humanidade, contam as histórias, né? Desde Eva, o ser humano tem a mania de colocar a culpa no outro. Eva colocou na serpente, e isso não é porque a pessoa é má, tá? Isso é algo instintivo, né? Tão instintivo que já vem nos contos lá, né? Em vários contos mitológicos, enfim, que a gente tem, né, uma facilidade, né, uma inclinação a colocar a culpa no outro. E isso, na comunicação, é fato. A gente acha que falou, e a gente acha que está certo, e a gente não questiona nossas próprias verdades, né? E isso gera uma outra coisa no meu colega, uma coisa diferente daquela que saiu da minha boca. Então, eu queria deixar aqui uma frase para vocês de Freud, que é sobre autorresponsabilidade. Que o humano tem que treinar, eu acho que até o fim da vida, é algo chamado de autorresponsabilidade. Então, qual que é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? O que você fez também? Ou o que você falou? Essa é uma frase de evolução psíquica. Pensem sobre isso, em tudo, tá? Em atos, não só na comunicação. Então, qual que é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Tem alguma coisa que eu comecei a criticar, que eu não gostei. Tá, tem a ver comigo. E o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu estou concordando? Né? Eu criei parte dessa situação ou não? Então, essa autorresponsabilidade é a base da comunicação não violenta. E vou além, tá? A comunicação violenta, não a não violenta, a violenta, a agressiva, baseada em tudo isso que a gente viu até agora, vou chegar numa definição, tá? Aqui. A comunicação violenta é coisa de pessoa ferida. Bom, é coisa de pessoa ferida. A pessoa se comunicar violentamente, né, de maneira violenta, mostra o quê? Mostra que existe uma ferida emocional dentro dela que faz ela reagir assim. Então, quando você lidar com uma pessoa agressiva na comunicação, você já entende, essa pessoa está ferida. E se a pessoa está ferida, a gente também é ferido, todo mundo é ferido, né? A gente tem a mania, então, se ela está ferida, se ela me agride, eu vou lá e agrido ela também, na mesma proporção, porque eu estou me defendendo. Isso é instintivo, é humano. Mas daí a nossa diferença nos
Eu já entendi que, sei lá, tem uma ferida de acolhimento aqui. Eu vou bater de frente com ela, eu vou falar igual? Vira guerra. Ninguém se comunica, não chega a lugar nenhum, não chega a ponto final, ponto em comum. O conflito, gente, ele é extremamente saudável. Conflito não é ruim, conflito. Por quê? São duas opiniões ou duas interpretações que vão chegar assim ou não em algo comum. Mas se não chegar também, mantém a base, que é o respeito mútuo, que é o respeito que a gente tem com outro ser humano. Tá, é sua opinião, ok, não tem problema, eu penso assim, mas olha, eu entendi por que você pensa assim, né? E tá tudo bem, vamos seguir em frente, né? Precisa de conciliação, chama alguém para conciliar, né? Ó, eu quero fazer assim, ela quer fazer assado, vamos chamar uma terceira pessoa, né? E mostrar para essa pessoa sem julgamento, explicar a situação de uma maneira bem pautada, né? Então, isso é muito importante. A autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é extremamente importante e saber que se alguém falou de uma maneira com você mais violenta, aquela pessoa está machucada. Então eu não vou bater de frente com ela, eu vou machucar ela mais ainda. Eu vou tentar fazer diferente, tá bom? E daí vem a base, que agora a gente já está chegando no final, né? A base da comunicação não violenta, no livro do Marshall, ela conta com essas 4 técnicas, tá? São 4 técnicas, que eu vou explorar uma a uma aqui, ó. Observar sem julgamento, tá? Sem julgamento, a gente vai explicar isso. Expressar seus sentimentos, sempre, ou entender o que o outro está expressando na fala dele. É sempre, aqui, vocês têm que fazer uma leitura tanto de você para a pessoa, quanto da pessoa para você. Tudo bem? E daí, se vocês quiserem até lembrar, hein, ativar a memória de vocês de algum momento conflitivo, né, meio pesado que vocês tiveram, podem tentar aplicar, porque assim a memória ela fixa melhor, né? Depois, identificar as necessidades, qual que era a necessidade daquela pessoa que ela não conseguiu expressar de uma maneira, né, correta, sentimental. E, por fim, fazer um pedido claro e realizado. Pedido, não ordem, que a gente vai ver agora, tá? Então, vamos começar pela observação sem julgamento. Em relação à observação sem julgamento. Se a gente olha para essa figura aqui, a gente vê, né, a leoa com a cabeça do leãozinho dentro da boca dela, a gente vai falar assim, nossa, tá engolindo o leão, tá matando o próprio filho, que horror, né? Mas se a gente tira a foto do outro ângulo, ela só tá segurando ele pelo pescoço. Vocês estão entendendo como é fácil julgar e interpretar? Por isso, sempre questione as suas interpretações, sempre questione as suas verdades, certo? Então, num diálogo, a gente observa os fatos. A gente não interpreta de cara, né? Tem alguém falando para você alguma coisa, você tem que ouvir, tem que praticar o que Freud chamava de atenção flutuante, sem juízo de valor, deixa falar, só ouve a mensagem, não presta atenção no tom, não presta atenção, enfim, na maneira como ela está, né, agindo, gesticulando, presta atenção na mensagem, na base, filtro. Isso é fácil? Não. Tem que ser treinado, né? Porque isso vai contra o que o nosso cérebro costuma fazer, tá? Então, observar sem julgamento. E como que a gente julga, né? Como a gente tem esse poder de presunção? Baseado nas suas experiências da infância. É baseado nelas que a gente julga. A gente olha a pessoa e fala pra gente, já vi isso, já sei o que ela vai falar, já sei o que vai acontecer, já sei isso, sei... Tá. Às vezes vai dar certo, às vezes vai dar certo. Mas muitas vezes vai estar errado, né? Porque você não é dono da verdade, da razão. Você não consegue inferir o que o outro está pensando ou fazendo. Então, fazer isso sem julgamento tem a ver com a nossa própria experiência, tá? Às vezes, isso acontece muito, o pessoal lá do acho que Sebrae, não sei, que dá os cursos de vendas, enfim, né? Eles falam muito sobre isso. O vendedor, ele não pode julgar quem está entrando na loja, né? Pela vestimenta, pela aparência, porque isso não significa nada, não é? A pessoa às vezes entra com uma roupinha mais simples e tal, mas vai comprar uma super joia, né? Ou vice-versa. Então a gente não julga pela aparência, da mesma maneira isso é um treino. E para pessoas que são feridas emocionalmente, é mais difícil deixar o julgamento de lado. Porque para as pessoas feridas emocionalmente, o julgamento é um sistema de defesa. Eu preciso escanear, ver o que a pessoa quer, entender a intenção dela, porque ela não pode me machucar. Então, pessoas que já foram feridas lá na infância emocionalmente, ou na adolescência, enfim, elas tendem a julgar mais, tá? Então, presta atenção nos
seu comportamento. Se você chega já escaneando a pessoa, já sei o que ela vai falar, já sei, aquela lá é snob mesmo, ela é petulante, ela vai fazer isso, aquilo, ela vai me humilhar, tá? Calma, duvida da sua interpretação, tá? E filtra, deixa a pessoa falar e exprimir, né, expressar, perdão, o sentimento e a emoção dela. Então essa é a primeira. E quando você escuta com empatia, você dá ao outro a chance de ouvir a própria alma. Isso é muito importante. Escutar mais, falar menos. Já dizia lá o provérbio chinês lá atrás, né? Nossa mãe também, né? Você tem 2 ouvidos para ouvir mais, uma boca para falar menos, não é? Vocês ouviram isso também? Ou já ouviram? Então, escutar mais. É na escuta, pessoal, que a gente dá a oportunidade da outra pessoa ouvir o que ela está falando. É nesse momento. Vocês sabem, eu posso até depois pensar aqui para vocês, mas tem umas pesquisas que mostram assim, por que a terapia faz a pessoa conscientizar coisas que ela já sabia a vida inteira, mas ela não conseguia praticar, né? Por quê? Quando a gente pensa, o pensamento mora num local específico do cérebro. Quando a gente fala, entra lá pelo ouvido, passa pelo tálamo e é jogado para um outro lugar. Então ali você conscientiza o que você está falando. Então muitas vezes a pessoa pensa uma coisa, quando ela começa lá na terapia e fala em voz alta, ela fala assim, nossa, mas eu acho que eu estou exagerando, acho que nem é tudo isso, vou deixar, né? Ou uma pessoa que chega lá e fala sempre a mesma coisa, conta sempre a mesma história, reclama sempre da mesma pessoa. E ela vai falando, e uma hora, sabe o que acontece? Fala, eu não quero falar não, tô chata, né? Tô falando toda hora dessa pessoa, não quero falar não. É nessa hora que acontece a mudança de chave. É nessa hora que ela entende o quanto ela reclama daquilo. É nessa hora que ela toma a responsabilidade daquilo para ela. Então, pessoal, sobre o falar, o deixar, né, a outra pessoa falar, ouvir. Sempre que você ouve, você dá tempo para a pessoa se ouvir. E se ela tinha alguma intenção já reativa, ela já pensa 2 vezes, né, e já baixa, né, a guarda, a voz, o tom. Então, fixa os olhos nos olhos da pessoa e deixa ela falar. Nem com cara feia, nem com cara bonita, só deixa ela falar, só ouve, sem julgamento, tá bom? Isso é treino, pessoal, isso é treino, não acontece de um dia para o outro não, tá bom? Depois, a gente tem o fator 2 e 3, que é expresse seus sentimentos e identifique as suas necessidades, tanto na fala quanto na escuta. Expressão de sentimentos, pessoal, é sobre identificar as suas próprias emoções. Então, eu estou conversando aqui com a Glaucia, né? Eu estou falando, tá, mas o que eu estou sentindo? Eu estou me sentindo bem, estou me sentindo mal? O olhar que a Glaucia está fazendo para mim, será que está me deixando irritada? Será que está me deixando com medo? Será que está me ativando a raiva? Será que eu estou com vergonha? Né? Então, e vocês falam assim, nossa, mas isso é básico, eu sei o que eu estou sentindo. Não é tão básico assim, tá? Encontro pacientes no consultório adultos, eu dou um livrinho que eu usava na época que eu atendia criança, que chama Emocionário. Ele é maravilhoso. Depois, se vocês quiserem comprar para filhos, sobrinhos, netos, podem comprar, Emocionário. Tem mais de 50 emoções lá, eu fazendo propaganda do livro, né? Vou até pedir uma porcentagem. Tem mais de 50 emoções e você consegue entender o que é realmente o tédio, o que é realmente a raiva, o que é a alegria, o que é a tristeza. Então isso é um exercício contínuo. Se perguntem, o que eu estou sentindo? Perguntem agora, o que eu estou sentindo agora? Estou sentindo fome. Estou sentindo que isso não acaba, eu tenho coisa para fazer. Estou sentindo que eu estou com sono. Estou brincando, mas é importante vocês entenderem o que vocês sentem, para a gente conseguir expressar isso. Às vezes eu estou com muita raiva, eu estou sentindo raiva. Eu posso falar que eu estou com raiva? Às vezes eu posso, às vezes eu não posso. Mas eu tenho que entender o que eu estou sentindo para poder expressar para ela, né? Algum pedido, alguma coisa do tipo. E expressar não é fácil, por quê? Primeiro porque a gente não se conhece. A gente não sabe o que a gente sente. Às vezes chega o pessoal lá no consultório e fala assim, eu não sei, estou me sentindo mal. Estou me sentindo mal, tá, mas o que você está sentindo para ficar mal? Eu não sei. Mas aconteceu alguma coisa? Não. Eu não sei de onde vem isso, não sabe. Sabe, a gente vai entender de onde veio. Como que foi ontem? Como foi anteontem? Como foi esse final de semana? E a pessoa vai trazendo o que aconteceu e vai conseguir nomear. É incrível, quando a gente nomeia o sentimento, ele diminui a força libidinal na nossa mente. Diminui, é incrível. Lacan falava, né, que o trauma, ele está no indizível. Toda vez que acontece um trauma na vida de alguém, o que
que o cérebro faz, o sistema nervoso faz? A parte emocional do trauma, quando é algo bem traumático, né? Ele esconde, ele recalca, ele leva para o inconsciente essa emoção. E a outra parte, que é o representante do trauma, ele desemboca ou no corpo, né? Numa histeria, numa, sei lá, a pessoa somatiza alguma coisa, ou ele desloca para o pensamento, que vira uma neurose obsessiva, um pensamento repetitivo, ou ele desloca até para um objeto, né? Para uma barata, tem fobia de barata. Você não tem fobia de barata, né? Você deslocou o seu sintoma para o, né, representante ideativo barata. Não entender por que isso vem da barata. Então, ele faz isso. Então, o que ficou escondido da gente na hora do trauma? O que não foi digerido, que ficou lá em cima? A emoção. Então, a emoção, ela é algo a ser buscada, a ser entendida, ela se esconde mesmo da gente. E é isso que a gente tem que fazer no dia a dia. Tudo bem? Tudo bem para vocês? Então, tá. Então, uma coisa super importante, ó, essa frase de Freud, ela resume essas duas características, ó, emoções não expressas, elas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem mais tarde das piores maneiras possíveis. Quer dizer isso? Não conseguiu se expressar, não conseguiu colocar sua emoção, não conseguiu colocar alguma coisa para fora, recalca, que é isso, essa escondidinha que o cérebro dá. Recalcou, vai ficar recalcado até a segunda página. Uma hora aquilo volta, e volta com força. E volta em atos, né? Volta em representantes, volta de diversas maneiras. Só para vocês entenderem a proporção disso. Quem comanda a nossa vida é o inconsciente. Vocês já devem ter ouvido alguém falar assim, né? Nossa, eu tenho o dedo podre para namorar. É sempre o mesmo perfil que me aparece. Tudo igual, vem um atrás do outro. Saio do espeto e cai na brasa. Tudo igual, né? Ah, é minha sorte, eu não tenho sorte, eu sou azarada. É verdade isso? Não. O seu inconsciente está escolhendo aquele tipo de personalidade, por mais que te faça mal, porque aquilo é um programa mental de automaticidade. Vocês entendem? O inconsciente, ele dirige a vida dele. Tudo que aconteceu lá atrás na nossa vida, que o cérebro não conseguiu digerir, ele tenta voltar naquilo, e voltar naquilo, e voltar naquilo de novo, para fazer, ou para te dar a oportunidade de você fazer diferente. Só que tem gente que não entende. Ela entra nesse loop, nesse piloto automático. Ah, minha vida é assim mesmo. Ah, é o destino. Ah, eu tenho sorte. Ah, fizeram uma mandinga lá para minha bisavó, a família inteira vive esse padrão. É isso que acontece com a minha família. Não é o que o pessoal fala? E é verdade? Não é verdade. É o inconsciente em piloto automático. A gente tem que trazer ele para o consciente. Ó, não, vou parar. Não quero mais esses caras que me largam à toa, não. Né? Não é porque o meu pai me deixou minha mãe, deixou a gente sozinho, que eu vou sempre procurar alguém que me deixe. Não quero alguém que fique comigo, que me valorize. Então eu vou ali, ó, dali pra frente eu faço o marco e eu mudo minha vida. E a gente tem o poder de intervir em cima do inconsciente, basta a gente querer e entender o padrão, né? Então, pensem aí na vida de vocês. Tem alguma coisa que repete, está na mesma situação, tem coisa que a gente tem que rever aí, tá? O inconsciente tá chegando aí. E identificação de necessidades é assim, pessoal. Todo ser humano quer ser amado, acolhido, né? Cuidado, enfim. Então, em todo diálogo, o que a outra pessoa quer, por mais que ela fale que não, é ser ouvida, é ser atendida, é ser amada. Então, quanto mais acolhimento você pode entregar para a pessoa na hora do diálogo, melhor, tá? Essa pessoa vai se sentir muito mais à vontade para expressar o que ela quer, né? E uma coisa importante, vai sair da defensiva, né? Se a pessoa é muito ferida e já chega ali, né? Quando você acolhe, você deixa ela falar, você ouve, você deixa ela identificar, né? Você identifica, aliás, a necessidade, você deixa ela te entregar a necessidade dela. E para isso, o que a gente tem que fazer? Olhar para dentro, né? Tentar entender quem eu sou, o que eu quero, o que tem atrás dessa minha fala, o que tem atrás desse meu discurso, qual a minha emoção, né? O que ficou faltando lá na infância, foi atenção, foi amor, foi acolhimento. Vamos tentar retomar isso, porque eu posso me entregar isso também. E, por último, faça um pedido claro e realizável, tá? No final do seu diálogo, primeiro começou o diálogo, deixa falar, né? Observa sem julgamento, entende que emoção que ela está te mostrando ali, se ela está com raiva, está com medo, está com isso, está com aquilo, para você conseguir, né? Conseguir contornar a situação, né? Deixa ela se sentir acolhida, amada, para ela conseguir se expressar. E no final, né, é que surge o pedido. E, gente, aqui entra uma coisa que é um ruído na comunicação, um super ruído na comunicação.
tem a ver com, quando eu quero água, eu chego no negócio, Glaucia, eu preciso de um copo de água. Você pode me dar, por favor? Acabou. Entendeu? Não foi direto. Mas eu fico, inclusive agora, mas não quero água não, tá? Eu fico tossindo, limpando a boca seca, sabe? E quero que ela adivinhe que eu quero a água e ela não foi lá e ficou, ai, mas a Glaucia viu que eu tava rouca, ela viu, ela nem foi lá pegar água pra mim, porque ela fez isso. O que é isso? É contar com a adivinhação do outro. Gente, se falando, é difícil eu entender, esperando ele adivinhar o que você quer, piorou. E daí tem uma coisa pior ainda, que a gente vê muito nas comunicações, que é o sarcasmo, ironia. Então a pessoa chega de modo irônico, não, mas não precisa pra hoje não, viu? Pode ser pra próxima encarnação, sei lá, vida, enfim, daí você me traz água, pode deixar muito sede. Né? O que eu tô querendo dizer com isso? Que eu quero água. Não é mais fácil falar, olha, você pode pegar um copo de água pra mim? E esses ruídos no pedido são fatídicos, são péssimos. Isso, então, irrealizável, gente, realizável. Não adianta eu pedir uma coisa assim que a outra pessoa não vai poder me entregar, né? Eu tenho que entender o que a pessoa consegue me entregar e pedir conforme aquilo, não tem como ir além. E, então, pessoal, assim, em relação à base da comunicação não violenta, é isso. Tudo que você fala, tudo que você expressa, tudo que o outro te entrega. Ai, que bom. Vai ser tudo errado ali. Atrapalha a comunicação. O ruído da comunicação. Eu falei do ruído, ó. O objetivo também atrapalha. Então, assim, a base da comunicação é essa. Comunicação violenta é coisa de gente ferida. A pessoa precisa entender, precisa se tratar. A base emocional, ela é feita, formulada lá na infância. Volta para a infância, reveja alguns conceitos, algumas maneiras de enxergar o mundo, enfim, não consegue fazer sozinho, busca terapia, né? Quando a pessoa vir com agressividade, acolha, né? Não entra na defensiva, porque o ser humano vai querer se defender. Calma, respira. Você percebe que às vezes quando você usa esse tipo de comportamento no diálogo, né? Não fica nervosa pensando, tá, mas calma, fica calma, fala, mas é isso mesmo, né? Mas a pessoa pode ficar até mais brava, não pode ficar até mais brava? Mas se você não faz com tanta ironia, você faz com amor mesmo, olha, calma, eu tô entendendo o que você tá falando, tenha calma, eu vou dar um jeito, a gente vai conversar. Você vê que a pessoa ela vai desarmando, né? Então aquela ferida emocional ela vai começando a ser curada. Você pode curar a ferida dos outros também dessa maneira, né? E eu trouxe um exemplo só pra gente finalizar. Então aqui, ó, por exemplo, é um exemplo de uma comunicação violenta e uma não violenta, tá bom? Então você está esperando um colega enviar um relatório no prazo. Eu pensei que a palestra era para alunos, por isso que eu estou falando de relatório, tá? Estava esperando um... Mas tem relatório também, né? A gente tem um monte de coisa. Ixi, então tá. É uma ótima. Ai, que medo de alguém se identificar. Mas vamos lá. Alguém está esperando um relatório de um colega, mas ele se atrasa. Então você pode falar assim, nossa, que demora, como ele é lerdo, irresponsável, nunca entrega as coisas a tempo. Ou você pode ironizar, né? Tipo, fulano, esquenta não, tá? Depois, na próxima vida você me entrega, alguma coisa do tipo, né? Não era pra hoje mesmo, é pro ano que vem, né? Você pode usar ironia, mas está sendo o quê? Agressivo. Com ironia ou não, sarcasmo ou não, você está sendo agressivo. Na comunicação violenta, você tem que explicar o que você está sentindo. E para isso, gente, a gente tem que baixar a guarda. Porque a gente fica vulnerável quando a gente fala o que a gente está sentindo. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Para o bom entendedor, para o bom comunicador, isso é um presente. Você cura o outro e se cura nisso. Então, olha, estou extremamente frustrado porque eu dependo desse relatório para finalizar a minha parte do projeto. Eu estou ficando ansioso e preocupado com a entrega. Né? O que está acontecendo? Você precisa de ajuda? Né? E daí, por final, por gentileza, você poderia entregar a sua parte assim que possível? Né? Seja direto na comunicação, né? Faça um pedido. Você está impondo, você está fazendo um pedido, você está se colocando ali para ajudar também se for necessário. Né? E a pessoa que está fazendo alguma coisa errada nessa hora, se você fala com leveza, com acolhimento, com amor, com a transferência empática que a gente fala, se colocar no lugar do outro, a pessoa naquele momento ela te atende. Ela te atende sem problema nenhum. Né? E se não atender também, a pessoa é ferida. Você vai precisar se ferir com ela? Não. Né? É a parábola lá do Schopenhauer do porco espinho. Não sei se vocês já ouviram falar da história do porco espinho. O porco espinho, ele tem, né, estava lá no inverno, ele tinha que se aproximar para se aquecer,
Mas ele não podia se aproximar muito, porque ele espetava um outro, né? E se ele se afastasse, ele não se aquecia e morria. Então, com o tempo, eles tiveram que achar a medida correta. Comunicação é a mesma coisa. Eu vou entendendo, conversando, conhecendo a pessoa e eu sei como falar com ela, né? Agora, se as duas armarem, se as duas conflitarem, daí não tem conversa, não chega a lugar nenhum. Esse que é o problema. Não chega a lugar nenhum. O objetivo é chegar em algum lugar, né? E para finalizar, agora tem essa frase do Viktor Frankl. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. Foi um psiquiatra da época de Freud, inclusive, que ele foi para o campo de concentração, saiu de lá com 25 quilos, mas sobreviveu. Ele é o pai da logoterapia, que é uma das vertentes da psicologia, a logoterapia, e ele fala sobre o sentido da vida, tá? Ele conseguiu entender que ali no campo de concentração, o que ele precisava era achar um propósito para a vida dele. E o propósito ali foi ajudar os colegas dele. Tem um livro lindo dele, acho que chama O Sentido da Vida, que ele fala muito sobre essa experiência no campo de concentração. E ele é uma pessoa extremamente sublimada. Ele levou o trauma para um lugar muito bonito, né? Ele ajudou muitas pessoas a partir do trauma dele, assim como, né, mostrei aqui também o caso do próprio criador da comunicação não violenta. Então, ó, entre o estímulo e resposta, você pode pensar entre a fala e a resposta, a réplica, a tréplica, tem um espaço. E nesse espaço está o poder de escolher a nossa resposta, né? E a nossa resposta, na nossa resposta, está o nosso crescimento e a nossa liberdade. Então, ouve, respira, pensa, raciocina, responde. Não quer responder na hora, tudo bem, ó, depois a gente conversa sobre isso, estou um pouco ocupado agora, mas é ali que caminha a evolução, é ali que vive a evolução. E para tudo isso, a gente tem que aprender a olhar para dentro, tá? Para finalizar, deixei essa frase aqui para vocês, ó. Sua visão se tornará clara somente quando você olhar para o seu próprio coração. Quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Autoconhecimento, pessoal. Autoconhecimento é tudo. E é isso. Obrigada, pessoal.